Hoje é a festa dos tabernáculos, uma das santas festas do outono. Vamos compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado A Prova que Virá sobre o Mundo Inteiro. As pessoas dizem que desde a criação da Terra, nunca houve uma prova tão grande como a do coronavírus, que está afetando todos no mundo atualmente. Vamos analisar no que nós, o povo de Deus, devemos prestar atenção e em qual caminho devemos andar em nossa vida de fé, quando esse tipo de prova vem sobre o mundo inteiro. Seguindo a verdade que Deus nos ensinou, vamos guiar mais uma alma aos braços de Deus, até mesmo durante a pandemia da Covid-19, para que possamos voltar ao nosso eterno lar, o céu, juntos. Vamos ler as palavras de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O desastre atual que veio sobre a aldeia global é uma grande prova que todas as pessoas do mundo estão experimentando simultaneamente. Há muitos versículos na Bíblia que contêm a palavra prova, e nós os usamos muito em nossa vida de fé. Nos registros da Bíblia, o que Deus diz sobre aqueles que são resilientes e vencem o tempo de prova? Eu farei deles colunas no templo de Deus. Os vencedores serão colunas, e eles terão o nome da nova Jerusalém, que desce do céu, e o novo nome de Cristo. Deus registrou na Bíblia o que apenas aqueles que vencem a provação faz. O caminho do Evangelho que estamos andando hoje está conectado com a provação que os israelitas vivenciaram durante a sua jornada de 40 anos no deserto há 3.500 anos na época de Moisés. Quando o povo de Israel tropeçava e caía em uma provação, apenas alguns a venciam e viviam uma vitoriosa vida de fé. A jornada de 40 anos dos israelitas no deserto pode ser comparada com a nossa jornada neste deserto da fé. Podemos entender completamente a relação entre a profecia e o seu cumprimento aqui. Durante os 40 anos vividos no deserto, cada situação que os israelitas enfrentavam era uma prova. Deus às vezes humilhava os israelitas e às vezes os exaltava. Às vezes os fazia ter fome e outras vezes lhes dava abundante comida. Algumas vezes os fazia lutar contra uma nação mais forte que Israel. E outras vezes os permitia ganhar a batalha quando não tinham chances de vitória. Deus colocou os israelitas em várias situações difíceis e consistentemente os lembrava do fato de que eles sempre alcançariam a vitória no deserto, pois Deus estava com eles. Deus também os ensinou consistentemente através de muitas provas que, contanto que obedecessem à palavra de Deus, eles com certeza entrariam na terra prometida de Canaã. Agora, vamos voltar para a história de 3.500 anos atrás. Assim como todas as situações durante os 40 anos no deserto eram provas, estamos enfrentando muitas provas, como a da Covid-19 e as ansiedades da vida.
enquanto estamos andando no deserto da fé, no caminho para o reino dos céus. A Bíblia nos desperta para o fato de que cada situação dada a nós é uma prova para se vencer. Vamos ver esse ensinamento no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Está escrito: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. De acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 8, em cada momento dos 40 anos no deserto dos israelitas, Deus os colocou em uma série de situações. Está escrito no versículo 3, para te humilhar. Foi dada uma situação que os obrigou a ser humildes. Como está escrito, te deixou ter fome. Eles foram colocados em uma situação que os fez sentir fome. Como está escrito, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam. Deus os colocou em uma situação em que lhes deu maná para comerem. Deus também os colocou em uma situação em que suas roupas não envelheceram por 40 anos. E por isso eles nem precisaram remendá-las ou fazer novas roupas. Todas as situações durante os 40 anos no deserto foram uma série de provas. Para algumas pessoas, uma situação era desconfortável, mas para outras, outra situação era desconfortável. E ainda para outras, uma situação diferente as fazia se sentir desconfortáveis. Em outros casos, Deus as provia com abundância. Ou eles recebiam muito ou muito pouco. Às vezes, as situações eram desconfortáveis e outras vezes eram muito confortáveis. Diante das provas que vêm sobre o mundo inteiro, devemos entender que agora estamos na mesma situação. Por isso, devemos vencer as provas que são parte da profecia. Não devemos considerar o coronavírus apenas como um dilema médico. Deus deu a conhecer que esta prova viria sobre o mundo inteiro. Por isso, devemos nos perguntar, o que Deus queria ensinar ao seu povo ao colocá-lo em diferentes situações, a todo momento durante os 40 anos no deserto? Deus, às vezes, os humilhou, outras vezes, os deixou ter fome, e em outros momentos, os alimentou abundantemente. Os israelitas comeram maná, mas mesmo assim não morreram todos? Isso porque o homem não pode viver apenas de pão. Já que a humanidade não pode viver por meio da comida que enche o seu estômago, a comida espiritual, que é a palavra de Deus, é absolutamente necessária para que ela viva. Para fazer os israelitas compreenderem e aprenderem essa lição, Deus orquestrou várias situações, como prover a eles o pão diário ou guiá-los através de uma terra seca e sem água. É por isso que a Bíblia diz,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Quando vemos a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, está escrito que hoje estamos em uma situação em que o diabo está andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O que é enfatizado na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, é a fé. Está escrito, resiste-lhe firmes na fé. Para resistir firme na fé, vocês praticaram a pregação do livro de sermão. E agora estão pregando online para seus conhecidos e familiares. Cada um de vocês tem se esforçado muito para não negligenciar o estudo da palavra de Deus. Todos os seus esforços são para obter a vitória na hora da prova que virá sobre todo o mundo. Alguns membros fracos e imaturos devem ter entendido mal a situação, pensando: Deus nos coloca nesta situação para descansar. Pessoal, Deus disse no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, sejam fiéis até a morte para irem ao reino dos céus. Se vivemos uma vida fácil e confortável, então devemos estar cientes de que nossas almas estão em perigo. Durante essa semana de pregação da festa dos tabernáculos, vamos pregar para os nossos conhecidos e amigos, que podemos encontrar pessoalmente. Porém, se não podemos encontrá-los pessoalmente, podemos pregar esse evangelho aos nossos familiares, amigos e conhecidos através de encontros online. Deus sempre permite que estejamos em certas situações diferentes para provar como as suportamos e vencemos. Se Deus, desde o começo, tivesse guiado os israelitas por um lugar onde havia abundante água, eles não teriam reclamado dizendo, não há água. Se Ele os tivesse guiado por um lugar onde havia abundante comida, eles não teriam reclamado dizendo, não há nada para comer. Porém, Deus às vezes os colocou em situações desconfortáveis e carentes. Em uma situação assim, muitos pensaram, vamos morrer de fome porque não tem comida. Eles se sentiram sem esperança. Naquele momento, eles chegaram a reclamar e a murmurar. Pessoal, mesmo que venha uma prova sobre o mundo inteiro, por meio desta semana de pregação da festa dos tabernáculos, devemos nos encher de comida espiritual, ou seja, da palavra de Deus, e marchar em direção ao reino dos céus, honrando somente o nosso Deus. Esta é a lição que devemos aprender da vida de fé no deserto. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3, a prova que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Não importa qual seja a situação, não devemos deixar Deus nem esquecer a sua palavra. Como estamos vivendo na época da festa dos tabernáculos, vamos pregar o evangelho para aqueles que ainda não ouviram durante a semana de pregação desta festa. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 28. No capítulo 28, versículo 1, está escrito: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Aqui também está escrito, se você ouvir. Ouvir a Deus não significa seguir a palavra de Deus em qualquer circunstância. É como a viúva de Sarepta. Ela tinha uma última refeição para ela e seu filho. Depois, eles poderiam morrer de fome porque não havia mais comida. Porém, Elias apareceu e pediu a ela, por favor, traga-me um pedaço de pão. Ela estava pronta para que sua vida acabasse na terra, depois de comer uma última refeição com seu filho. Quando foi pedido a ela que trouxesse sua última comida para ele, isso foi uma grande prova para a viúva de Sarepta. Foi um verdadeiro teste para a sua fé.
Como resultado de ter obedecido o seu pedido e servido uma refeição a ele, a farinha da sua panela não acabou e o azeite da sua botija não faltou, até o tempo em que as colheitas pudessem crescer. Ela não recebeu uma graciosa bênção? Todas as situações que estão acontecendo ao nosso redor são provas. No deserto da fé, diferentes tipos de provas virão sobre o mundo inteiro e colocarão todos à prova. É por isso que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Ouça atentamente a Deus. Devemos obedecer a Deus completamente e seguir os mandamentos de Deus em qualquer situação. Eu não pude obedecer porque não tinha o que comer. Eu não pude obedecer por falta de tempo. Quando nos esforçamos para obedecê-lo, em vez de criar desculpas, Deus continuará abrindo o caminho. Mesmo na pandemia da Covid-19, nós constantemente recebemos notícias sobre frutos que nascem todos os dias. Entre os que pensam que é possível e os que pensam que não é possível, e entre os que colocam a palavra de Deus em prática e os que não a praticam, Deus cria uma situação e observa quem está obedecendo a sua palavra e quem está desobedecendo. Durante a semana de pregação da festa dos tabernáculos, vamos ganhar abundantes e bons frutos. Vamos ser aqueles que venceram todas as provas que vieram sobre o mundo inteiro. Sobre a provação que virá sobre o mundo inteiro, Jesus também avisou no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Se vocês não forem cuidadosos, o que acontecerá? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e, com o que mais os seus corações ficarão sobrecarregados? Das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqueles que se comprometem repetidamente com as circunstâncias se justificam, pensando, Deus nos ordenou pregar diligentemente. Mas tudo bem, se eu não pregar, já que estou numa situação difícil. Eles se dão ao luxo de viver de acordo com as circunstâncias, não de acordo com a palavra de Deus. Era natural os israelitas reclamarem, já que eles não tinham comida. Porém, qual foi o resultado de sua reclamação durante a jornada de 40 anos no deserto? Já que eles ficaram sobrecarregados com as situações, todos os caminhos para entrar na terra de Canaã foram bloqueados. Deus não poderia ter feito chover maná do céu para os israelitas e provido água o bastante para eles beberem desde o começo da jornada deles pelo deserto? Porém, Ele os colocou em situações difíceis para ver a fé deles através de suas ações. Dessa forma, Ele separou os que tinham fé dos que não tinham. Assim como Deus separou 300 guerreiros de 32 mil israelitas, ao reduzir gradualmente o exército de Gideão, Ele separou os israelitas no deserto. Deus disse para Gideão anunciar ao povo: quem treme de medo pode voltar. Então 22 mil homens voltaram. Depois Deus disse a Gideão: leve-os até as águas. Vendo como eles bebiam água, Deus julgou a mentalidade deles. Por isso Jesus disse: acautelai-vos por vós mesmos. O que acontecerá se não forem cuidadosos? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Versículo 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos ter em mente que cada circunstância dada a nós é para provar a nossa fé. Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus disse: depois vocês vão entender por que eu disse isso. Irmãos e irmãs, precisamos saber por que Deus disse:
Apenas obedeçam às minhas palavras. Sigam os meus ensinamentos. Nós não conhecemos completamente as coisas espirituais do mundo, da quarta e da quinta dimensão, mas Deus conhece tudo. Por isso, Deus disse, se creem em mim, obedecerão às minhas palavras. Quando fizerem assim, vocês verão se as bênçãos espirituais virão sobre vocês ou não. O mundo inteiro está vivenciando agora uma grande tribulação chamada Covid-19. Nossas vidas diárias estão restringidas e não podemos nos reunir livremente para o culto. Então, e se nos afastarmos da palavra de Deus, porque nos encontramos nesta situação em que estamos, impedidos de ir à igreja? Devemos vencer todas as dificuldades e permanecer firmes na fé. Espiritualmente, estamos em uma situação muito perigosa. Por que estamos nesta situação? Para os que sabem o motivo de uma situação e a enfrentam, nada se torna um impedimento. Porém, para os que não sabem o motivo por trás de uma situação, isso se torna um impedimento e uma desculpa. Usar uma situação como desculpa é um ato de fé fraca para aqueles que falham em vencer a prova da tentação. Podemos encontrar algo ainda mais sério no futuro. Se Deus tivesse dito, pare a pregação durante a pandemia da Covid-19, nós teríamos parado. Mas como não disse, devemos diligentemente encontrar formas de pregar. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus disse, o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 1, está escrito, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Satanás colocou Jesus em 3 situações diferentes. Depois de Jesus jejuar por 40 dias, Satanás o tentou com comida física. Quando estamos com fome, buscamos comida para saciar nossa fome. Porém, o que Jesus nos ensinou a preparar em vez de comida física? Ele nos ensinou que a palavra de Deus, a comida espiritual, é mais importante do que a comida física. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás repetidamente criou situações para tentar Jesus, a fim de impedi-lo de obedecer à vontade de Deus. Porém, veja a resposta de Jesus, mesmo ele estando com fome. Embora Jesus precisasse de pão, ele disse, a palavra de Deus é mais preciosa do que pão. Mesmo estando com fome, ele nos ensinou que a comida espiritual é mais importante do que a comida física. Ele nunca balançou diante dessas situações ou foi arrastado por elas. Por esse motivo, ele não foi capaz de vencer todas as tentações. Na segunda tentação, Satanás colocou Jesus no ponto mais alto do templo e disse, se atire daqui, você é o santo Deus, e os seus anjos virão e te susterão nas suas mãos, para que você não quebre o seu pé em alguma pedra.
Satanás idealizou com astúcia essas situações físicas para tentar Jesus a duvidar do poder de Deus. Então, Jesus disse: não tentarás o Senhor, teu Deus. Deus não pode ser tentado por ninguém. A Bíblia nunca nos ensinou a tentar a Deus, e sim somente a crer nele. Irmãos e irmãs, Satanás sempre nos joga em circunstâncias que podem nos afastar de Deus e nos fazer falhar em obedecer a palavra de Deus. Para vencer cada prova de tentação, não devemos cair nessas situações. Não devemos nos lembrar de que Deus nos ensinou o que fazer nessas situações. Quando Jesus venceu a segunda tentação, Satanás disse que daria a ele todo o esplendor do mundo se Jesus o adorasse. O que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que não devemos adorar nada e nem ninguém além de Deus, certo? Devemos pensar apenas em Deus. Quando servimos e adoramos somente a Deus, podemos vencer completamente a tentação que está vindo sobre o mundo inteiro também. Por isso, Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o que é mais importante, a comida física ou a espiritual? Deus é um objeto de prova ou um objeto de fé? Na terceira tentação, Jesus perguntou: o que é certo? Adorar alguém ou qualquer outra coisa além de Deus, ou servir apenas a Deus? Jesus fez tudo como registrado na Bíblia. Ele disse na primeira e na segunda tentação: a palavra de Deus, a comida espiritual é mais importante. E Deus é o objeto de nossa fé e não objeto de prova. Ele disse na terceira tentação: sirva a Deus e adore somente a Ele. Jesus nos mostrou o exemplo de como vencer a tentação. Se cumprirmos completamente as palavras de Jesus, poderemos tornar esta festa do outono, a festa dos tabernáculos, mais frutífera do que antes. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Vamos prestar atenção no que Jesus respondeu. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Devemos tomar cuidado com isso. Segundo, Jesus também nos alertou para não sermos enganados por falsos cristos. Portanto, devemos tomar cuidado com eles. Jesus também disse: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. No versículo 9, Jesus disse: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No versículo 10, ele mencionou as características daqueles que caíram em tentação. Ele disse: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos odiarão uns aos outros. Se temos sentimentos de ódio em relação a alguém, na verdade, devemos nos livrar desses sentimentos imediatamente. Devemos pensar: estou passando por uma grande prova agora. Vamos continuar com o versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, ou seja, aquele que vencer em todas essas circunstâncias, esse será salvo. Aqueles que vencem não são os que são tentados em qualquer circunstância, nem os que são arrastados para o inferno. Aquele que perseverar na palavra de Deus, até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro como testemunho a todas as nações. Então, vocês entenderão por que todas essas situações vieram sobre vocês. Você não entende agora, mas compreenderá depois.
Nossos amados membros de Sião, vamos correr com toda a nossa força em direção ao dia em que o Evangelho do Reino será pregado em Samaria e até aos confins da terra, assim como o pai e a mãe disseram. Eu espero que nós recebamos a completa salvação e que possamos ir ao eterno reino dos céus sem deixar ninguém para trás. Agora concluo esse sermão. Muito obrigado.